Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. O profeta desviado. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 6. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Qual é a sua percepção sobre os profetas do Antigo Testamento? Sem dúvida, você deve considerá-los como grandes homens e mulheres de Deus, e de fato, eles são. Os profetas foram comissionados por Deus em tempos de crise e apostasia do povo. Foram pessoas que Deus usou como seus arautos, seus mensageiros, a apregoar o arrependimento e o retorno à fidelidade à lei do Senhor. Por meio desses grandes homens e mulheres, era como se Deus colocasse seu dedo na história, trazendo, ou tentando trazer, o povo à sua posição original de relacionamento consigo próprio. Era o último chamado de Deus, muitas vezes, antes do juízo e da destruição iminente. Jonas era um profeta desses. Não temos muitos dados históricos a respeito deste homem. Sabemos que ele viveu provavelmente em meados do século VIII a.C., durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, o Reino do Norte. Aliás, o texto de 2 Reis 14:25 é o único texto para além do próprio livro de Jonas em que esse profeta é nominalmente citado. Quer dizer que se nós não tivéssemos o livro de Jonas, não saberíamos quase nada a respeito de sua vida e muito menos do seu ministério. O livro de Jonas, que será o texto básico da nossa série de exposições, é um livro muito diferente dos demais livros proféticos do Antigo Testamento. E por quê? Justamente porque se trata de uma história, uma narrativa linear que se ocupa muito pouco de uma palavra profética dada por Deus. Deus fala mais com o profeta do que por meio dele. Quer um dado ainda mais interessante? Por mais diferente que esse livro possa parecer, é justamente no exemplo, ou melhor, no anti-exemplo de Jonas, que Jesus, por algumas vezes, se comparou no Novo Testamento. O livro de Jonas, por fim, é um livro cuja linguagem é recheada de ironia. E à medida que formos viajando por esse livro, você perceberá que de quem você espera a maior fidelidade é justamente por quem você mais se decepciona. Em um dado momento da vida de Jonas, que não sabemos quando e como foi, conforme o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E a mensagem profética era simples, direta, porém muito incômoda ao profeta. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, Nínive era nada mais, nada menos do que a capital do Império Assírio, que estava perturbando por demais Israel. Era como se Deus estivesse enviando o profeta para dentro das fronteiras de seus inimigos para pregar, ou melhor, denunciar o seu pecado, ou como o texto nos diz, a sua malícia. Todo tipo de pecado era praticado pelos assírios, que eram conhecidos pela sua violência e crueldade. E foi para lá que Deus enviou o profeta. Que bela missão, não? Deus disse: Dispõe-te e vai. E o que Jonas fez? Ele se dispôs e foi. Mas não para a grande cidade de Nínive em obediência, mas sim para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Do ponto de vista de Jonas, ele deveria ir para o leste para chegar a Nínive, destino final ordenado por Deus. Mas o profeta tomou o rumo contrário e foi para o oeste, provavelmente rumo a algum lugar no mar Mediterrâneo para fugir da presença de Deus. Segundo vários estudiosos, Tarsis, cuja localização é desconhecida, significa
um não lugar ou um lugar nenhum. Jonas se apressou para fugir. Mas como assim? Como um profeta de quem esperamos a mais absoluta obediência em relação à ordem divina simplesmente foge? Aqui está, meus irmãos, a primeira grande ironia do texto. Embora, por assim dizer, Jonas era um profeta por ofício, talvez o seu desgosto e desconforto em ir para Nínive fez com que ele achasse que, simplesmente fugindo de Deus, ele resolveria os seus problemas. E mal sabia ele que foi a partir da execução dessa rota de fuga que as mais terríveis desgraças aconteceriam sobre a sua vida. Originalmente era para Jonas apregoar o juízo de Deus sobre Nínive, mas eis a segunda ironia. Quem acaba recebendo o juízo de Deus por desobediência antes mesmo de Nínive foi o próprio profeta de Deus, o profeta, a essa altura, desviado. A partir do primeiro passo que Jonas deu rumo ao lado oposto da direção que Deus queria que ele fosse, a vida do profeta poderia ser resumida na expressão desvio descendente. Desvio porque, tecnicamente, Jonas poderia ser considerado um profeta desviado, ou seja, que tomou um rumo oposto à vontade de Deus. E descendente porque a sequência da narrativa nos revela que Jonas só desceu, só afundou na sua própria miséria e desgraça por causa da sua desobediência voluntária e intencional. Descer exatamente para longe da presença de Deus. Quer ver como isso aconteceu? Preste atenção na sequência da narrativa que está a partir do versículo 3. Jonas desce a Jope, cidade portuária principal de Israel. Depois Jonas pega um navio, paga a passagem e entra no navio. E repare que a expressão embarcar no barco, no texto em hebraico, tem a ideia de literalmente descer para o barco. Não cansado de descer, Jonas desce para o porão do barco, onde dorme profundamente. Desobedecer a Deus desencadeia um processo de degeneração. É como se pegássemos um impulso e descêssemos em uma espiral rumo à destruição completa. Mas antes da destruição, Jonas dormiu o sono que expressa o quanto seu coração estava anestesiado e longe da realidade do que estava acontecendo. O exemplo de Jonas nos revela que quando desobedecemos, nossa tendência natural é fugirmos do Senhor, nos afastarmos dele cada vez mais. Essa distância, quando não contornada a tempo, acaba se transformando em uma distância longa demais para voltar. Enquanto isso, enquanto Jonas descia por um rumo quase sem volta, o barco onde Jonas estava começou a ser afligido severamente pela tempestade. E o texto diz no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Usando uma linguagem que remete literalmente à ideia do navio se desfazer e virar pó, o narrador nos mostra que aquela tempestade era severa demais para ser vencida pela experiente tripulação. Mesmo aliviando o peso da embarcação, lançando ao mar toda a carga que carregavam, a tempestade não cessou e o barco não estabilizou. Finalmente, como é de praxe agirmos em momentos em que não há mais saída, todos os tripulantes começaram, cada qual ao seu Deus e do seu jeito, invocar por salvação. Só que pera lá, onde estava o profeta do Deus Altíssimo, aquele que controla as forças da natureza? Pois é, ele estava dormindo o sono dos inocentes. E mal se deu conta que toda a tripulação, que não tinha nada a ver com o que ele tinha feito, estava prestes a morrer junto com ele. De fato, só Jonas era culpado por tudo o que estava acontecendo. Mas o pecado, sua dimensão e consequências, não costuma afetar apenas a vida daquele que peca. Pelo pecado de um, por vezes, muitos podem sofrer. E já sem paciência e desesperado, o capitão da embarcação dá conta que Jonas está ausente e ao procurá-lo, o encontra dormindo e profundamente. Ele acorda o profeta dizendo: "Que se passa contigo? Agarrado no sono? Vai, levanta e invoca o teu Deus, porque talvez esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Mas como Jonas poderia invocar a esse seu Deus, da face de quem havia fugido e por causa de quem estava sofrendo as justas consequências do seu pecado? Não vemos Jonas orar ao Senhor, nem o texto nos diz que Jonas se desesperou.
Mas naquele momento, Jonas entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo era por sua culpa somente. A emenda saiu pior do que o soneto. Jonas pensara que resolveria os seus problemas com Deus simplesmente fugindo dele. Que Deus o perderia de vistas quando embarcasse para longe, para um lugar nenhum. Mas esse Deus a quem Jonas tentou despistar era o mesmo Deus que alcançou Adão e Eva em seu esconderijo no Jardim do Éden. Meu querido irmão e irmã, quando você se enxergar em uma situação de desobediência e tiver a tentação de simplesmente fugir, cavar um buraco e enfiar a cabeça, saiba que Deus, aquele que nos conhece, pode agitar a maré da nossa vida para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Por isso, felizes são aqueles que obedecem. E quando, porventura, nós desobedecermos, felizes somos nós, se com ousadia buscarmos em Deus a nossa restauração. Faça isso hoje e você evitará um mar revolto engolindo você. Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Até lá.